Você já se perguntou como é realizada a tradução de um livro? Ao tradutor de obras literárias cabe a difícil tarefa de expressar ao leitor os sentidos que o autor propõe em sua obra. Com o poder de guiar os seus leitores a viagens incríveis por todos os cantos do mundo, os livros despertam sensações únicas naqueles que percorrem as suas páginas. Essas sensações só se tornam possíveis para leitores de uma obra escrita em outro idioma, porque existe a tradução desses textos. E essa tarefa não é um processo simples. Ao tradutor é indispensável entender a cultura da língua de origem do livro, assim como as vivências do autor. Porque uma tradução ela requer também um conhecimento da cultura dos povos. Então eu tenho que ter conhecimento tanto da cultura da obra, da linguagem original da obra, como a cultura daquela linguagem para a qual está sendo traduzido. Então eu tenho que adaptar, eu tenho que fazer um trabalho que seja para a compreensão dessa obra. Um bom tradutor, ele vai dar sentido, ele vai dar o sentido do autor, tá? Ele vai ter, evidentemente, que vai ter a sua parte ali. Tá? Se a tradução está mal feita, é porque o tradutor também não teve a capacidade de interpretar, de dar sentido ao texto do autor. Em relação à escrita, o professor diz que se o livro é mal escrito em seu país de origem, a tradução não será diferente. Mas existe também a possibilidade de ser bem escrito em seu país e o tradutor transformar o texto, deixando-o ruim. Se é mal escrito lá, aqui também vai ser mal escrito, porque eu não vou conseguir fazer uma tradução de alguma coisa que é ruim e tornar boa. Agora, existe também aquela possibilidade, é uma obra ótima e eu, como tradutor, deixar uma porcaria. O docente do mestrado em letras da Unisc, Marcos Luiz Cumpre, traduz trabalhos científicos e recentemente traduziu um livro. O trabalho durou 1 ano e a equipe de tradução era composta por cerca de 8 pessoas. Segundo ele, o processo de tradução exige ao máximo a compreensão da língua e interpretação do texto por parte do tradutor. A gente não consegue traduzir vivência de língua, né? Então, as piadas, os jargões, as expressões idiomáticas, os provérbios, eles são sempre oriundos de uma cultura específica. Então, certos efeitos de sentido que uma língua consegue alcançar por meio dessas expressões não são transpostos para o outro idioma. Porque ali no outro idioma são outros valores, outras formas de vivência, outras percepções físicas, culturais. Guilherme Stricker, de 22 anos, é professor de inglês há 5 anos e já leu, em inglês, obras de Dan Brown e de Nick Hornby. Para ele, na tradução, a identidade da obra original se perde. Algumas versões de livros mais famosos, principalmente, são super bem traduzidos. Eles adaptam bem as expressões, o vocabulário e tal. Mas quando o livro não é muito conhecido, talvez, ou quando o inglês é a primeira língua do autor, ele põe muito dele no livro, e isso perde bastante na tradução. Um tradutor para pensar como é a melhor coisa ali, então o livro perde de velocidade, por exemplo. Tem muitas expressões que a gente não tem em português que os caras têm em inglês, então isso aí se perde. Acho que a personalidade do escritor perde bastante na tradução. O ideal para Guilherme é que o tradutor entenda o estilo do autor e mergulhe de cabeça na sua bibliografia. Eu acho que o tradutor devia ser meio um fã assim, do escritor. Você tem que saber a vida do cara, você tem que ter lido outros livros do mesmo escritor. Porque se tu pega o primeiro livro de um escritor qualquer, lê, a tua compreensão daquele livro vai ser muito diferente depois de ter lido 8 livros do mesmo cara. Tu vai entender, tu acaba entrando na cabeça do escritor. E o tradutor tem que fazer isso. Senão, tu vai acabar trazendo tudo ao pé da letra e aí saem os erros de... Parece que o Google Tradutor está traduzindo o livro. Veja agora a dica cultural desta semana. Meu nome é José Roberto e a minha dica cultural é o filme Escafandro e a Borboleta, do diretor Julian Schnabel. É baseado num livro. É um filme é de 2007 o filme. Ele tem uma visão bem artística, assim, porque conta a história de um editor de uma revista de moda que perde os sentidos, ele tem um derrame, alguma coisa assim, e perde os sentidos e só consegue se comunicar piscando. Ele pisca 2 vezes
se não quer alguma coisa e uma vez se quer. E assim ele desenvolve um alfabeto e se comunica com a família dele, com a doutora dele, só piscando assim. E é um filme que não deixa a desejar, como muita gente não gosta de adaptação de livros, e esse filme não deixa em nada a desejar, porque foi muito bem realizado por esse diretor, Julian Schnabel. Bom, pessoal, essa é a minha dica cultural. Antes de palestrar à comunidade acadêmica, o escritor e biólogo moçambicano Mia Couto conversou com o Unisque Notícias. Ele falou sobre a importância da oralidade e sobre sua mais recente obra. Confira. Olá, Mia Couto, seja bem-vindo ao nosso programa Unisque Notícias. Eu começo lhe perguntando, o ato de narrar entre a oralidade e a escrita, de que forma as falas e as vozes inspiram teu trabalho? Elas guiam-me, são elas que me fazem escrever, e eu escrevo para chegar a esse outro lado da escrita que é a oralidade. Quer dizer, eu quando leio alguma coisa que me encanta, eu escuto, já não estou a ler. Então é isso que eu quero fazer quando escrevo, é despertar essas vozes antigas que estão dentro de mim. De que forma o senhor define oralidade? O senhor acha que as pessoas dão mais importância para a escrita do que para a oralidade? As pessoas são, digamos assim, são objeto de uma coisa que já está dita, que é a escrita é a lógica que é hegemónica, não é? Assim, a oralidade é tida como uma coisa menor, como uma coisa da infância, não é? Quando é absolutamente injusto, porque nós vivemos todos nesse território duplo da oralidade e da escrita. Portanto, o que eu quero tentar através da poesia que eu coloco na prosa, é resgatar esse lugar da oralidade como uma coisa que é fundamental, que é vital para nós. Sim, os seus livros já foram traduzidos para diversas línguas, em diversos países. De que forma o senhor procura contar suas histórias para diferentes leitores? Eu não sei se eu penso nisso, quer dizer, quando me ocorre uma história, eu não estou a pensar em nenhum leitor, eu estou a pensar, eu transporto-me para esse cenário, para essas personagens. Eu sou uma dessas personagens. Escrevo, quer dizer, brigando com os meus fantasmas interiores, não escrevo para ninguém. Sim. O que inspirou o senhor a escrever o mais recente romance, A Confissão da Leoa? Por ser biólogo, o senhor presenciou fatos que fazem parte deste romance? Presenciei, tive que brigar para essa distância entre aquilo que era uma realidade muito forte, era uma realidade quase irreal, né? E, portanto, eu tive que converter essa memória, que era uma memória traumática. Eu estava lá quando as pessoas foram atacadas e mortas. Portanto, tive que converter isso numa história. Essa era a intenção que eu tinha ao escrever aquela história. Ao contar e escrever um fato que o senhor presenciou, como é trabalhar com a emoção? O senhor deixa ela fluir no momento que está escrevendo? Deixo que ela tome posse de mim, que não é só fluir. Ela eu tenho que ficar escravo dela, não é assim? As suas histórias se baseiam em fatos ou o senhor deixa o imaginário também construir seus personagens? Não, assim, eu ponho em causa essa fronteira entre o que é facto e o que é imaginário. Acho que tem que ser redesenhado isso. Mas, obviamente, não me interessa muito o facto, interessa-me a maneira como eu posso, a partir de um facto, construir outras coisas. O senhor está aqui no Brasil há mais ou menos um mês, é isso? É, sim. Vai levar algumas inspirações para as suas histórias? Muitas. Os brasileiros são muito inspiradores. E o Brasil, ele próprio, quer dizer, há aqui mundos que se encontram e que se desencontram. Há uma diversidade tão grande de gente que me parece que é uma produtora de histórias, essa diversidade. Então, muito obrigada. Eu agradeço a sua participação no nosso programa e bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigada. O Unisque Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima edição.